Olá, professor Mano, redação, dando continuidade para as nossas aulas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a clareza, que é extremamente importante dentro de um texto. Já falamos muito sobre a questão da coesão textual, a estrutura gramatical do texto. A gente vai hoje falar um pouco sobre a questão da clareza. Como tornar um texto claro, de fácil entendimento à banca examinadora. Um dos aspectos que complica a clareza dentro do texto é a extensão dos parágrafos ou a extensão dos períodos. Então, cuidado, períodos muito longos cansam o leitor e tornam o texto confuso, principalmente pela questão da pontuação. O ideal é que um parágrafo, em torno de 5, 6 linhas, seja constituído de no mínimo 2 períodos. O período encerra sempre no ponto final. Então é muito importante não estender demais os períodos para não tornar o texto cansativo, confuso, principalmente com a questão da pontuação. Elabore períodos curtos, então. Tenha sensibilidade. Você é o primeiro leitor do seu texto. Dê uma olhada, percebeu que está tranquilo, que está coeso, que está coerente, pronto. Ponto, tranquilo, isso garante um texto com clareza. Lembre-se do esquema, cada argumento um parágrafo, eu já falava isso na aula anterior, a gente retoma, cada parágrafo um argumento. Observe sempre e tenha cuidado com a pontuação dos períodos dos parágrafos. A questão da precisão, certifique-se sobre o significado correto dos vocábulos, das palavras, né, para não cometer nenhum equívoco. A gente já falava um pouco disso também na aula anterior. Estou convincente de que. O termo seria convencido. Muito cuidado com o uso dos vocábulos. A questão também da concisão, texto conciso. Dependendo do tema, muitas vezes a gente tem vontade de escrever um tratado, uma tese, né? E a gente sabe que a gente tem aí em torno de 30 linhas para produzir o texto. Então é importante a concisão. Mas, professor, e se eu tenho dificuldade com os argumentos? Ora, procure criar um esquema dissertativo. Organize o teu texto, a tese, na perspectiva de 2 ou 3 argumentos. Isso garante a construção de um texto com 4, com 5 parágrafos. Você acaba não repetindo argumentos, não repetindo palavras, não repetindo ideias, porque é um erro que certamente vai complicar o teu texto. A concisão, ela permite mais argumentação. Portanto, em consequência, maior exposição de argumentos e ideias dentro do texto. A originalidade é importante também. Cuidado com ela, né, porque ela é importante, mas ela apresenta possibilidades, né, negativas, positivas. Tome cuidado. Cuidado com o uso excessivo de certas figuras de linguagem ou provérbios. Cuidado com os adjetivos pejorativos, enfim. Isso pode implicar no empobrecimento do texto. Então, quer criar um efeito, uma figura de linguagem? Crie novas. Não use aquilo que é batido, aquilo que é de uso comum, enfim, porque acaba empobrecendo o texto.